Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui direto do conglomerado Camisa Amarrotada, hein, Cadu? Olha lá que marmota. Eita, nós. Olha aqui. A sua, né? Fox Sports, aliás, um beijo pro meu amigo Mário 40, deu notícia de que o Atlético teria feito uma consulta por Walter do Fluminense. E de gordo eu entendo. O jogador estaria insatisfeito com a reserva do Fluminense, isso é claro, todo mundo sabe, emagreceu e muito. Mas parece que perdeu uns 15 quilos. O já tinha detonado Walter, você Pois lembra? é. Então, Quando ele era magro, né? Então, Ele era seguinte, bem mais magro do que... Quando o jogador demonstra esse tipo de insatisfação, como ele demonstrou lá no Fluminense, aí, naturalmente, o empresário começa a falar que todo mundo quer, porque Claro. isso valoriza o jogador. Inclusive, ele está sendo falado também no Palmeiras, pela saída do Allan Kardec. Sim, exatamente. Ó, quer saber mais? Até o Vasco da Gama está falando nele. Então eu gostaria de perguntar a vocês. Começo com você, Brasil. Ele, depois que emagreceu 15 quilos, porque o gordo não tem jeito, não existe o gordo magro. O cara gordo, quando ele emagrece, ele perde a graça. Você acha que ele perdeu o futebol? O Léo Figueiredo, por exemplo, nosso companheiro, tá magrinho e tá Não. Léo, com todo lindo. respeito, você emagreceu quantos quilos? 22? Por aí. Mas gordo é gordo. Então, o Léo ainda é A fofinho. alma continua de gordo. Ele não é mais fofão, é fofinho. Um beijo pra Beijo, você, Léo. Léo, valeu. Olha, o Walter, ele tem muita bola. E nessa carência de camisa 9, ele hoje joga. Só que é o seguinte, não é todo clube que aceita um jogador como o Walter. Porque ele tem que se enquadrar conforme os outros. Tem que treinar, tem que ter uma parte física, porque não adianta, você até compromete. Ele, na época do Goiás, como ele estava gordo daquele jeito. Mas foi a melhor fase da carreira dele. dele. Foi a melhor fase. Foi. E mesmo assim, mas não é todo clube que aceita isso. Ali porque o Goiás, ele era referência. Ele era o cara, gente, corre pra mim que eu vou lá e faço. Ele era a estrela do time, diferente de outras equipes. Eu não acredito, cara, tem que ter uma conduta muito profissional. Mas sem dúvida, mesmo na época do Cruzeiro, ele chegou a ter boas Você se lembra atuações. quando ele saiu do Cruzeiro, o que ele alegou? Ele não sabia o caminho do shopping, todo mundo deixava ele na mão. Será Olha, que ele vai aprender ou vai ter alguém aqui especificamente Morar para mais dar umas perto, né? sugestões? Eu não acho Carente. jogador pro Atlético, não. Vou ser bem Eu também acho sincero. que não. Ele foi bem Também no acho ano que não. passado. Tem esse aspecto folclórico que às vezes tem o lado positivo e o negativo. O positivo é que o cara tem um certo marketing, é muito lembrado, vira ídolo com mais facilidade. E o negativo é que o cara fica também motivo de piada também com uma certa facilidade. Mas, sinceramente, acho que o Atlético tem que pensar mais alto. Um jogador que chega para jogar, principalmente cogitando a saída do jogo, um jogador melhor do que o Walter. O aspecto dele físico, sem trocadilho, pesa, sabe? Não dá. O Fluminense, quando tirou ele do time, melhorou. Ele era titular com o Renato Gaúcho muitas vezes, junto com o Fred, saiu para a entrada do... Agora o time joga com o Wagner, o Conca, o Rafael Sobis e o Fred. Esse quarteto tá jogando demais. A reclamação veio disso, né? A consulta do Atlético foi porque acabou o jogo lá e falou, olha, reserva eu não quero ir embora. Mas ele Então, nem seria obviamente, reserva do jogo. Então, obviamente, Seria a reserva. consulta foi feita em relação a isso. E como o Palmeiras também fez, né? Nessa briga. O meu medo é que a gente pare de falar do Allan Kardec, né? Com essa confusão. E passe a falar para onde o Walter vai. Porque aí, vai pro realmente, Palmeiras, Walter, que eles estão realmente, o futebol precisando, brasileiro, a gente está precisando. Eu sempre dou os créditos aqui, eu vou dar o crédito ao Felipe Junqueira, que soprou no meu ouvido aqui agora. Que tal Jô e Walter à frente, o Walter no lugar do Fernandinho? Muito pesado o time. Ele não faz a sem função trocadilho do de novo, Fernandinho, porque de abrir, o servir. Jô já é um centroavante. Eu ia dizer justamente algo mais ou menos dessa linha. O Walter tá achando ruim, tá na reserva, e é direito dele, mas aí, sinceramente, você não deveria ter ido pro Fluminense, meu amigo. Porque todo mundo sabia que você ia ser reserva do Fred, não tem jeito. E justo, né? Por sinal. Porque jogar os dois juntos não tem jeito. É mais ou menos jogar ele junto com o Jô. Fica muito pesado. O Jô e o Fred... Jô e André. são centroavantes típicos, né? Com o Walter junto não dá. Você quer falar, Brasil? Não, essa questão é o seguinte, o que é complicado, claro, mesmo saindo do jogo, você buscar uma outra peça, mas é incrível. Ninguém, na imprensa e no torcedor, fala, não, nós temos um cara lá, André, que vai substituir o jogo. Ninguém fala isso. Tem que trazer um centroavante se o Jô sair, mas pra mim não é o Walter. Tá, mas então o André continua como reserva. Não, o André pode até ir embora se ele Ele quiser. tem que mudar muito. Mas tem você que não mudar preferia muito. o Walter na reserva do que o André? Prefiro. O Walter na Eu também. reserva. Não, Porque Sabe por que aí eu vocês acho falam que isso? vale. Só que o homem não Sabe gosta por de que vocês falam isso? Vocês falam isso, sabe por que vocês falam isso? Porque o torcedor admite qualquer coisa
limitação técnica, mas não admite desinteresse, não admite jogador que não tem vibração dentro de campo. E aí está o grande problema do André. Ele sabe fazer gols? Sabe. Ele sabe, ninguém não desaprendeu. Só que o cara tem que ter vontade. O Guilherme conseguiu fazer a torcida mudar o conceito sobre ele, porque ele começou a entrar em campo e se desdobrar na vontade. Por isso. E falando de desdobrar à vontade, tudo bem, Luaninha? Está de volta? Que beleza, hein? Olha aqui, a Luaninha está de volta. E aí traz uma condição muito bacana quando ela está aqui, né? E é uma coisa que eu não sei explicar por quê. A gente só compra e confia o carro zero, né, Luaninha? Eu, você, todo mundo que está aqui, com o consórcio nacional Chevrolet Brasil. Então você que pensa em trocar de carro, você tem o seu carro, já se tornou amigão do mecânico, porque você não sai da oficina, está na hora de trocar. Sobre a questão de entrar com seu carro seminovo e sair com zero na hora, dependendo do valor que for apurado no seu usado, você já vai sair com zero na hora. E ainda concorrendo a R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Então você pode andar de carro zero. Uma mulher gosta de um carro bacana, né? Estou falando para dirigir. Com certeza. Então, você achou que ia... Não, é para dirigir que eu estou falando. Então é o seguinte, você pode investir menos de R$14 por dia, 407 por mês e sair com carro zero. Só que você tem que pegar o seu telefone e ligar, porque ninguém vai adivinhar o que você está querendo. Então você tem que pegar o telefone e ligar o 3003-4443. Os atendentes estão lá, a Luana está lá, se der sorte fala com ela, o Marquinho, negociar com dona é sempre muito melhor. O Marquinho está lá também para te atender, então você vai ligar, vai se informar e vai fechar negócio com a Chevrolet Brasil, porque carro hoje é necessidade, não é, Luaninha? A gente trabalha, não é? Para você se deslocar não tem jeito, o trânsito não ajuda, mas é que você quer comprar um avião? Não tem jeito. Então é o seguinte, 3003-4443, vá de Chevrolet Brasil, a Luaninha está indo para lá te atender. Um beijo para você, Luana, obrigado. Até amanhã. Eu gostei desse beijo, Everton, e o tchauzinho. O lateral Samúdio, só deu ele hoje, né? Lá na Itatiaia, aqui, impressionante. O lateral Samúdio já está totalmente Isso é a era da assessoria de imprensa, meu Isso, cara. garoto. Mas pode piorar. Atlético Paranaense, então... Eu sou a favor de clube de futebol lançar camisa todo dia, porque nós vamos nos vivos e arranca do jogador, você não arranca numa coletiva. Então o lateral Samúdio, totalmente identificado já com o Cruzeiro, e é curioso como ninguém mais fala no Egídio, né? Impressionante. Segundo ele, se fizer o gol da classificação, vai ficar muito feliz em eliminar os conterrâneos paraguaios, hein? Olha aí, rapaz, cutucando aí o Samúdio, veja aí. Estoy soñando todas las noches con eso. Marcar un gol y dejarle afuera a un equipo paraguayo para ellos, muy importante. Y si tengo que volver a marcar un gol, voy a hacer. Estoy defendiendo esto. Esto se defiende de una manera muy importante, porque cuando yo llegué aquí falei, Cruzeiro me está dando de comer a eu y a mis familiares, entonces lo que la gente de allá falen sobre mi persona, uno tiene que ser profesional, y si le tengo que marcar un gol a un equipo paraguayo y si ese gol significa dejarlo afuera, bueno, bienvenido sea. Eu acho que a decisão como essa que o Cruzeiro vai passar, ela começa ali. Ela começa no dia a dia antes do jogo, ela começa numa coletiva, ela começa no jogador que entra em campo, no treino e no jogo, e incendeia os demais. E ela principalmente começa com jogadores como o Samúdio. Você reparou o que o cara falou? Você reparou que o cara está disposto a qualquer coisa, meu amigo, para ganhar um jogo. Ele defende as cores do Cruzeiro, ele quer ganhar do time do país dele. Eles não tem dessa, não é? É o Cruzeiro, ele falou ali, o Cruzeiro que sustenta a família dele, os filhos dele e tal. Então lá é guerra mesmo, e é assim, não tem conversa. Não sei o que, esse papo de guerra, é guerra sim. E no caso E aí, Cadu, fala. E no caso do Samúdio não é só discurso vazio, né? Ele em campo realmente representa aquele jogador sul-americano de raça, se mata em campo. Agora, você falou que ninguém fala mais do Egídio. Eu gosto do Egídio e, tecnicamente, eu não vejo o Samúdio tão acima, não. Eu acho que continua existindo uma briga entre os dois. Eu sei que ninguém vai gostar do que eu tô falando, que redes sociais o pessoal vai falar. Não, a gente respeita a sua opinião. Eu acho o Egídio, por exemplo, no primeiro jogo do Brasileiro, jogou bem, na minha opinião. Contra o Bahia, fora de casa. Não fez uma partida espetacular, mas jogou bem. Não estou dizendo que tem que ser titular, mas para mim continua havendo ali um equilíbrio entre os dois. A diferença é o Samúdio, que é um cara que marca mais, trouxe essa tranquilidade do sistema defensivo. Mas o que você fala, você está certo. A gente, o Samúdio, depois do início dele, que foi
lá em cima, ele caiu numa regularidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, com respeito às laterais do Cruzeiro. E aí, curiosamente, nós temos o mesmo problema no Atlético. Começa com você, Edmara. Quando o Marcelo Oliveira trocou o Egídio pelo Samúdio, o ataque parou de fazer gols. Quando ele manteve o Ceará em detrimento ao Mike, o ataque do Cruzeiro parou de funcionar. Tá aí a importância de laterais, principalmente auxiliando os homens de frente. No Atlético é assim, no Cruzeiro é assim. O que você pensa disso? As duas equipes sabem jogar dessa forma, né? Assim que elas buscaram o jogo e fizeram dessa forma. Mas eu concordo que eu acho que tanto no caso do Cruzeiro, você tem 4 laterais muito próximos. O Mike com uma arrancada muito maior, mas o Ceará com uma experiência bacana. O Samúdio com essa experiência, com essa força física, que tem muito a ver com o Libertadores, mas também não acho que ele tem na reserva um cara que não é tecnicamente, é igual, é muito próximo. Isso só é bom para o time, para a filosofia de trabalho do treinador. Eu tenho 20 segundos para cada um. Olha, o Marcos Rocha está fazendo falta. Muita falta, mas é uma circunstância atípica. Agora, o Cruzeiro tem essa alternativa em função da qualidade. Os outros 10 são seus. Olha, não, é 20 segundos para cada um. Isso. Então eu tenho 20 segundos ainda para falar até com calma. Tem 30, então. Um dado interessante nesses 20 segundos aqui. O Cerro Porteño sofreu gol em todos os jogos da Libertadores até aqui, dentro de casa. Venceu a maioria deles? Sim. Mas eu acho que esse é o dado interessante para mostrar que a retranca não é intransponível. E que tem jeito de fazer, né? Muito obrigado, Cadu. Obrigado, Júnior. Obrigado, Dimar. Obrigado a você de casa. Amanhã a gente volta à 1 da tarde com mais uma edição dos Donos da Bola, só aqui na tela da Band. Tchau, pessoal.